Outra coisa importante, né, que a gente às vezes não entende muito bem: a sua cunhada, a Geni, Dona Geni, a esposa de José Xavier, que era o seu braço direito, meus amigos, era o presidente do primeiro centro espírita, o Luiz Gonzaga, que existe até hoje em Pedro Leopoldo. Ele vai morrer muito jovem, acho que ele com 34 anos. Chico desaba, que era o seu braço direito. E a sua esposa, a Geni, com dois filhos pequenos, um com paralisia cerebral. Ela tem que ser internada no hospital psiquiátrico, ela tem um surto psicótico. Vai ficar internada lá alguns anos, depois ela recupera a saúde e volta, mas ela vai ficar lá. E as crianças, com quem? Com Chico Xavier. Ele cuidava dos irmãos mais novos, ele cuidava dos sobrinhos, enquanto que uma mão ele balançava o berço, com a outra ele psicografava. E o menino, que era cego, não é que era surdo, com paralisia cerebral, se afeiçoou tanto a Chico, e Chico vai dizer: esse menino foi minha bênção, porque por causa dele eu não podia sair de casa, e graças a Deus eu não saía, porque Deus sabe o que eu estaria fazendo no meio do mundo. E o menino desencarna, muito jovem, ainda com 13 anos, cumpriu a sua missão, era um espírito muito endividado. E a primeira pessoa que ele vai pedir para ver depois que ele se recupera no mundo espiritual, não foi a sua mãe, foi o seu tiozinho Chico Xavier. Olha o que é o amor de Chico, né? Impressionante. E aí ela tem que ser internada, e aí Chico está chorando. Quando ela é internada, com a notícia, com as crianças, tudo, aí Emmanuel aparece: Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada, a Geni, internada no hospital psiquiátrico, com duas criancinhas pequenas, ela viúva. Chico, é muito triste, mas imagine que a terra é o palácio da justiça, e nós somos seus serventuários. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Para ser cumprida. Pois esta era a expiação da nossa irmã, Chico, e ela está nas mãos dos nossos competentes irmãos médicos. E eu nunca vi, Chico, você chorar pelas outras 200 pacientes que estão lá naquele mesmo hospital psiquiátrico. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares, Chico. Aí Chico enxuga as lágrimas e vai trabalhar mais e mais por Jesus, e ajudando também as outras irmãs. Olha que coisa curiosa, né? Quantas lições. Então tem expiações mesmo. O José Xavier ter desencarnado cedo foi uma bênção, foi um benefício que a espiritualidade superior concedeu a ele, por ter trabalhado 11 anos ao lado do Chico, ajudando os obsediados, os enfermos que chegavam lá na reunião mediúnica. E ele ia ser internado no hospital psiquiátrico. E o que é que os espíritos permitem? Que ele seja libertado do cativeiro da terra, do presídio, porque a terra é um presídio, é um reformatório, é uma escola, dizem os espíritos, é uma espécie de purgatório, está lá no livro Céu e Inferno. É porque purgar é purificar, é limpar, não é prejudicar a gente, não. É o reformatório de Deus, não é esse do Brasil que a gente sai de lá pior, não. É um reformatório que a gente sai muito melhor, que tem praias, que tem serras, que tem passarinhos, que tem sorriso de crianças, que tem olhar das mãezinhas. Nem parece, né, um presídio, mas expiação significa cumprimento de pena, como se a gente estivesse num presídio, pagando uma sentença, diz o dicionário Wise de língua portuguesa. E também significa purificação ou depuração, que seriam os significados mais adequados para a doutrina espírita, né? Seu amor aos animais, ele teve vários cachorrinhos, coelhinhos, gatinhos, o brinquinho, o negrito, o cãozinho Lorde, a cadela boneca, não é? Milhares de cartas psicografadas das mãezinhas, para as mãezinhas, com a vida destroçada, não é? Uma depressão imensa, destruído o seu casamento, sua família, abandonando os outros filhos, porque não suportavam a dor, que é muito grande, da perda de um filhinho. E Chico vai trazer, não é, milhares e milhares de cartas consoladoras
do mundo espiritual. Claro que o telefone toca de lá para cá, não é? Todo mundo está em condição, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre esse assunto, não é? Algumas faculdades mediúnicas e anímicas, olha aqui algumas só: vidência, audiência, telepatia, desdobramento, psicografia, xenoglacia, que é falar e escrever em outros idiomas desconhecidos da pessoa, escrita especular, não é? Ou seja, que só pode ser lida com um espelho, porque você não consegue ler. Psicometria, tocar um objeto e captar o pensamento até de uma carta, por exemplo. Geraldo Lemos Neto, um dos seus biógrafos, conta que Chico teve a época de receber 2.000 cartas por semana, e ele só tocava assim na carta, não precisava nem abrir. E aí o Geraldo: mas como é que é isso? Você só tocou na carta, como é que você sabe que essa irmã está sofrendo tanto? Aí olha a humildade dele: meu filho, não sei o que acontece comigo, mas basta eu tocar a carta que eu já sinto o que a pessoa sentia na hora que estava escrevendo a mensagem. Olha, a psicometria, né? Que é utilizada até na polícia de alguns estados nos Estados Unidos da América também, né? Em cenas de crime. Receituário homeopático, etc. São muitas, eu trouxe só algumas aqui para você ver. Então, quando a água fluidificava, ficava leitosa e com odor diferente. Várias pessoas presenciaram isso, inclusive o ex-sogro do Geraldo Lemos, o seu Salvador, ficava de olho aberto procurando algum truque. E jamais encontrou. E Chico dizia: isso está certo, tem que ficar de olho aberto mesmo e tal. E mostrou que não. E aquele perfume de rosas na casa inteira, não é? de éter, de vários fluidos que eram utilizados pelos médicos, né? Nas cartas, detalhes desconhecidos até dos pais, parentes que os pais nem sabem quem eram, e vinha a informação, depois eles confirmavam com a família. E olha o amor de Chico. Chico chorava junto às mãezinhas também. Ele sofria muito também com aquelas narrativas, não é? Teve época dele confundir encarnados com desencarnados, não sabia quem era encarnado. Uma vez chegaram duas senhoras com Chico, e ele viu 3. Aí foi, abraçou um e abraçou a terceira. Aí a mãe e a filha: meu Deus. Aí começaram a chorar. Aí Chico: o que foi? Chico, quem é que estava aí? Aí ele: não é a dona fulana, a sua mãe, a sua avó? Elas: não, Chico, ela desencarnou por alguns dias. Ela estava aqui, não é? Radiante. Ele já não sabia mais que era encarnado que desencarnado. Tão esplendorosa era a faculdade mediúnica de Chico Xavier, não é? Aquela dupla mediúnica famosa, o Valdo Vieira prestou um grande serviço para a doutrina espírita, dezenas de livros psicografados com Chico Xavier, e tem um caso que o livro, que é complexíssimo, Evolução em 2 Mundos, eles escreviam em lugares separados. O Chico escrevia os capítulos pares e o Valdo escrevia os capítulos ímpares pelo mesmo espírito, André Luiz. E quando juntavam, a sequência está perfeita. Olha o que é mediunidade, né? Foi um grande médium, né? Valdo, depois ele vai sair do espiritismo, desenvolver outras ciências, a projeciologia, a conscienciologia, a gente respeita, né? Mas ele deixou o espiritismo, né? Apesar de ser um médium extraordinário. Curas, Chico também era médium de curas, tem lá vários casos, por exemplo, como o caso do Martins Peralva, tinha tuberculose, foi curado pelo Chico, só que ele sempre despistava. Olha o que ele dizia: não contem a ninguém o que vocês viram aqui, pois se começar a vir muita gente, né, por causa das curas, o serviço do livro ficará prejudicado. Então, o mais importante era a psicografia. A tarefa do Chico era divulgação, era o livro. Uma dor de cabeça, né, ele vai mostrar, né, que uma discussão muito forte com o marido, né, provocou um cordão fluídico escuro negro que o Dr. Bezerra, colocando a mão sobre a cabeça da esposa, retirou ali, ela ficou curada. Veja o poder dos pensamentos que a gente viu. Materializações, os feitos de materializações também extraordinários. Chico também era médium de doação de efeitos físicos, de fluidos para efeitos físicos, né? Uma mediunidade muito rara. Participou junto com o Peixotinho e alguns outros médiuns, inclusive alguns, não é? Infelizmente, que foram fraudar o fenômeno mais tarde, apesar de na época serem legítimos os fenômenos, não é? Como a gente tem algumas notícias, mas o Peixotinho, por exemplo, extraordinário, não é? As materializações luminosas, tem inclusive um DVD da TVC, TV do Conselho Espírita Internacional, que é a febtv.com.br. Vocês veem lá os filhos e um biógrafo, não é?
Humberto Vasconcelos, falando sobre Peixoto. Tinha uma coisa extraordinária. E teve épocas que ele participou junto com o Chico. E ali, durante algum tempo, várias reuniões extraordinárias acontecendo, vários espíritos luminosos, Meimei, Irmã Sheila e tantos outros aparecendo. E tem um desenho, pediram para um desenhista fazer, um desenho, não é uma fotografia, né? Eu trouxe só esse, mas tem muitas fotografias também tiradas na época. Vejam, aí Emmanuel aparece, com cerca de 1,90 m de altura, diz Arnaldo Rocha, né? Trazendo um archote de luz, iluminando toda a sala, e ele vai dizer: amigos, a materialização é um fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir deste momento, destas reuniões, porque elas são muito perigosas para o médium, há um desgaste muito grande, e a missão do Chico era o quê? Era a divulgação do Espiritismo, era o livro, não é? Uma dica interessante do Chico: perguntaram para Chico qual era o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para a influência negativa dos espíritos atrasados, e ele vai dizer que o primeiro e o mais importante tratamento para combater a influência dos espíritos atrasados é o estudo das obras de Allan Kardec. O melhor e o mais importante, e o primeiro tratamento para a obsessão espiritual é o estudo da oração. Depois tem outra frase que ele vai dizer, que o primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus. O segundo é o serviço, pela qual nos esquecemos de nós, não é? Antes de assistir, trabalhe muito, até você cair desmaiado. Quando a gente desmaiar de cansaço, de tanto trabalhar, eles não poderão nos pegar. Aí teve mais escândalos, teve mortos inocentando vivos. Imagine, um espírito vir e tirar da prisão um caba que estava praticamente condenado, né? Teve 3 casos famosos, foi um escândalo também. Chico foi o maior divulgador também por causa dos escândalos. Isso saiu até nos Estados Unidos, foi noticiado na imprensa, não é? Tem o caso lá do jovem José Divino Nunes e o amigo Maurício Garcês, o policial Zé Aparecido Branco, conhecido como Branquinho, de acusação de assassinato doloso da sua noiva, uma mulher belíssima que era Miss na cidade, um bancário, Francisco João de Deus, e tiro acidental em sua esposa, a ex-Miss Campo Grande, Cleide Dutra de Adeus. Foram 3 escândalos, imagine, não é? E os mortos vinham dizer que tinha sido acidente, que não foi intencional, etc. E o juiz absolveu o réu. Olha que coisa fantástica, que repercussão, não é? Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz com 10 milhões de assinaturas, não é? Vocês sabem, vou correr um pouquinho por causa do nosso tempo, já está chegando no final. Prêmios, o Mineiro do Século, o maior brasileiro da história, ganhou também o maior brasileiro de todos os tempos, não é? Teve da revista Isto É, e teve também do SBT, uma cadeia de televisão, concorrendo com várias e várias grandes personalidades, Irmã Dulce, Alberto Santos Dumont, presidente Juscelino Kubitschek, não é? Pelé, e tantos outros homens e mulheres extraordinárias, cidadão honorário de várias cidades. Ele desencarnou. Um pedido que ele vai fazer aos espíritos, que ele pudesse desencarnar num dia. Olha a caridade do Chico conosco. Ele não queria que ninguém sofresse com a sua morte, e vai pedir, se fosse possível, que ele desencarnasse num dia que o Brasil estivesse em festa, em muita alegria, para que ninguém lembrasse dele, não sofresse com a morte dele. E aí, no esporte mais popular do planeta, o Brasil, então, em 30 de junho de 2002, conquista o pentacampeonato de futebol. Ele não quis dar trabalho nem para os seus familiares. Ele sabia que ia desencarnar. Olha a consciência do espírito. Arrumou a roupa, pediu para o barbeiro não ia atender naquele dia. Ele pede então para ele atender, e aí faz um esforço para fazer a barba, para tudo, se preparou todo direitinho, botou a roupa, tomou um café, adorava café, não é? Fez uma prece, se deitou e deixou o corpo físico na posição pronta, todo prontinho já para ser sepultado. Merece muito de nós, não merece? Quando vocês estiverem com pouca fé, às vezes tem um momento que a gente
titubeia um pouco, né? Fica um pouquinho balançado, leiam alguns livros sobre Chico Xavier, alguns lindos casos, como o do Ramiro Gama, esse do francês Michael Porsardin, e tantos outros que tem. A gente não consegue não acreditar que um homem desse existiu. É demais saber que um homem desse viveu em nossos tempos aqui. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo, não é? Então, o ecumenismo dele, uma vez fui perguntar a um repórter: seu Chico Xavier, vocês devem estar muito felizes aqui na cidade. Mas por que, meu filho? Porque eu soube que aqui em Uberaba foi fechada uma igreja católica e um templo protestante. Vocês espíritas devem estar muito felizes. Não, meu filho, pelo contrário, estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, é necessário abrir uma penitenciária e um manicômio. Olha o ecumenismo do Chico Xavier. Ele é respeitado por todas as religiões, mas não é porque era médium, não. É porque ele era bom, meus amigos. É porque era uma pessoa boa. Porque o que você fala tão alto que as pessoas não escutam o que você diz, diz Emerson. Então o Chico era pela a bondade, a renúncia, a caridade e a humildade em pessoa, né? Tem muitas e mais histórias. Qual era a sua maior alegria? Ser médium. Seu maior desejo, seu maior sonho. Sabem qual era o maior sonho de Chico Xavier? Ele queria morar numa cidade que ninguém o conhecesse e ele pudesse dedicar integralmente a ajudar gestantes carentes, mães solteiras, para ajudar a maternidade, a reencarnação que a gente hoje não quer ter. Uma das maiores bênçãos da humanidade é poder ser pai, é poder ser mãe. Eu tenho uma palestra chamada Um Anjo Chamado Mãe. Lá eu mostro todas as vantagens, as felicidades. Tem um livro de irmão Jacó, Voltei, que vai narrar o caso de uma senhora que ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, era Frederic Figner. Ele vai chegar no mundo espiritual amparado por Bezerra de Menezes, por irmão Andrade, por Bittencourt Sampaio, vai para a colônia espiritual muito nobre, mas ele vê uma senhora se aproximando, trazida por seres alados, e ele pergunta: que aves são essas, irmão Andrade? Ele veio dizer: não são aves, mas crianças. Elas estão trazendo a senhora M, que lhes foi mãe na terra, mãe e professora em região muito carente do nosso Brasil. Aquela senhora chega nimbada de luz, pousa ali naquela parada, faz uma prece comovida a Deus, todos se emocionam. E ali as criancinhas dizem: mamãe, agora nós vamos levar uma senhora para uma escola no céu muito mais linda do que a a senhora tinha na terra. E aí ela é levada para regiões celestes que Frederic Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira, não podia penetrar, porque ela foi o quê? Mãe de várias crianças e educadora de crianças carentes. A gente não tem ideia do que é a importância da maternidade. E hoje o consumismo, o materialismo diz que a gente não pode só um máximo um filho, dois no máximo. Não, meus filhos, vamos ajudar a reencarnação. Nascer no lar espírita não tem coisa melhor. O problema é que o nosso orgulho a gente quer colocar nas melhores escolas da cidade. Aí realmente é complicado. Não, a melhor escola é o lar e a melhor educação é o espiritismo. Mas esta é detalhe. E o momento mais importante de Chico Xavier, vocês querem saber qual é o momento mais importante de Chico Xavier? Foi quando ele estava indo para um compromisso muitíssimo importante, com horário marcado. Há algumas versões, eu não sei qual é a que é mais exata, não é? Uns dizem que era um concurso que estava abrindo e um amigo avisou para ele que tinha que chegar em determinado horário, porque ele ia receber 3 vezes mais o salário do que ele ganhava se ele chegasse naquela hora. Outros dizem que não, que era um contrato que ele tinha que assinar, senão ele tem um prejuízo muito grande. E quando ele está lá na hora, o ônibus passando em cima da hora para sair, quando ele vê o ônibus se aproximando, tem uma criança correndo longe, dizendo: seu Chico,
seu Chico. E aí ele, meu Deus, se eu atender a criança, eu vou perder o ônibus, eu vou perder o compromisso. E ele fica ali, com centésimos de segundo em dúvida. Mas ele não titubeia. Ele espera a criança e perde o ônibus. E a criança vem de longe, seu Chico, vem correndo. O que foi, meu filho, o que foi? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Oh, meu filho, então me dê vários beijos. Aí o menino pega dessas rosinhas que a gente pega nos canteiros das ruas e disse, Chico, eu trouxe uma flor do jardim do céu para entregar a você. Ele se emociona. E naquela hora ele tem a certeza que fez a decisão correta, foi o momento mais importante da sua vida, porque ele abriu mão de tudo aquilo, porque afinal era uma criança. E naquela hora ele soube que a vida dele veio para servir e não para ser servido. Então, que homem é esse, meus amigos, que a gente não consegue entender, compreender? Tão perseguido, criticado por nós, os espíritas. Até hoje tem gente que critica o Chico, aqui no Rio de Janeiro, inclusive. Vamos orar por esses irmãos. Eu respeito, sinceramente. Mas pelos frutos os conhecereis. Na obra de Chico é tão grande, a gente sabe se é maior, se é a obra ou se é o homem. Dizia Marlene Nobre, a expositora querida da Associação Médico Espírita do Brasil e internacional, trabalhando agora no mundo espiritual. Não é? Tem vários outros casos engraçados. O do avião vocês conhecem, o veterinário de Deus vocês também já devem conhecer. Tem esse do assaltado diferente, é muito importante, eu vou contar isso para vocês também. Conhece a história do veterinário de Deus? Dizem que Chico estava sofrendo muito, o olho doendo muito, sangrava, tinha que aplicar injeções de tempo em tempo, corticoides, era um problema muito sério, ele praticamente não era cego de um olho, e ainda doía muito. E ele estava lá com o Dr. Bezerra de Menezes no receituário mediúnico, psicografando receitas. Quando terminou, o Dr. Bezerra se ausenta, e aí fica o irmão Antônio Flores, o espírito, lá acompanhando o Chico, e ele trabalhando, psicografando. E ele já não suportando mais, ele diz, irmão Flores, por favor, vá chamar o Dr. Bezerra, que eu não estou suportando a dor nos meus olhos. O mensageiro parte velozmente, e de repente no clarão aparece a figura do médico dos pobres, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E diz, Chico, mas por que você não me falou que seu olho estava incomodando? Já teria lhe aplicado um passe, aliviando o seu sofrimento. Ah, doutor Bezerra, eu não mereço. Mas por que, Chico, você não merece? Porque, doutor Bezerra, eu sou apenas uma besta tentando cumprir a minha tarefa. Ah, Chico, mas se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier, que não consegue dar conta do seu serviço. Doutor Bezerra deu uma sonora gargalhada e, claro, amparou o nosso querido Chico. Que homem é este, meus amigos, não? E tem a história também do bom ladrão. Diz que 2 assaltantes pegaram o Chico armados, e aí passa tudo que você tem, e eles, calma, meus amigos, não me machuque, eu cuido de muitas crianças. E aí tomaram todo o dinheiro dele. E aí, não é? Só, olha, gente, está pior do que a gente, você só tem isso. O seu sapato parece mais um jacaré com a boca aberta. E ele com a roupa muito simplesinha, né, machucada. Ah, ele, não me machuque, eu cuido de muitas crianças. Aí um dos ladrões, que era mais simpático, mais bondoso, o senhor é Chico Xavier? Sim, meu filho, o senhor é o mesmo. Você ajuda muitas crianças, né, Chico? É verdade, meu filho, com a graça de Deus. Aí o bom ladrão olhou para o, pegou o revólver deles, rapaz, passa aí todo o dinheiro que você tiver. Rapaz, você está ficando doido? Rapaz, passa. Aí passou com a contrariedade, esse homem é Chico Xavier, rapaz, vamos ajudar. Aí deram o dinheiro para ele. E aí, oh, meus filhos, muito obrigado, que Deus o abençoe. E aí quando eles vão saindo,
O bom ladrão olha para trás: mas Chico, você acha que Deus vai nos abençoar? Nós somos 2 ladrões. Meu filho, Jesus vai pedir para deixar a terra ao lado de 2 ladrões também. Claro que Ele os abençoa. E tem a história do assaltado diferente. Um dia um senhor idoso, ninguém sabe quem é, estava de madrugada em sua casa, e um ladrão pulou o muro com um revólver, e o senhor idoso estava indo no banheiro, apontou o revólver e disse: o senhor passa tudo que o senhor tiver. Calma, meu senhor. É uma boa dica para a gente quando a gente for assaltado. Isso acontece no Brasil, é normal. Treinamento para o assalto. Eu sou policial federal, eu sou papiloscopista e confirmo que a indicação é perfeita. E aí, aquele assaltado, ele disse: não, eu sou cristão, eu não tenho arma, o senhor fique tranquilo. É dinheiro que o senhor quer? É. Olha, pois tem ali no meu criado mudo, ali ao lado da minha cama. Pois vai lá pegar. Não, olha, é melhor o senhor vir comigo, porque o senhor pode achar que eu vou pegar alguma coisa. Vem, o senhor mesmo pode pegar. E ele foi. Não, nessa gaveta, não, nesse envelope não, esses são meus exames, é o envelope de baixo. O senhor vai encontrar R$170. Agora conte. Tem R$170. Olha, eu estou olhando para o senhor é mais elegante do que eu ganho muitas coisas, tem 2 calças que não me servem, o senhor não quer levar não? Eu quero, aceito. Olha, também tem umas camisas, o senhor quer? Tem, olha, vou pegar aqui. Aí pegou as camisas. Olha, o senhor não está com fome não? Estou. O senhor quiser, sobrou arroz, feijão, tem um pedacinho de carne, tem suco, eu esquento rapidinho para o senhor comer, pode ser? Eu aceito. Aí foi lá, esquentou rapidinho, o ladrão sentado na mesa, o revólver assim do lado, e brabo, né? E aí ele lá preparou, esquentou. Enquanto o ladrão comia, ele disse: o senhor tem filhos? Tenho 2. Olha, eu ganho muitas coisas, eu tenho ali farinha, tenho arroz, tenho feijão. O senhor não quer que eu monte uma cesta básica para o senhor levar para suas filhas, não? Eu aceito. Aí, quando terminou, o ladrão já tinha comido com aquele saco cheio de dinheiro, tudo, com as roupas, com todo aquele monte de coisa. Quando está saindo, como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, pulando um muro. Não faça isso, pelo amor de Deus. São 2h30 da manhã. Se o senhor pular o muro essa hora, vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da minha casa. O senhor abre a porta, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave, não vão fazer nada. O senhor sai, joga por debaixo da porta ou por cima do muro. Meus amigos, ninguém sabe o nome do ladrão, mas o assaltado se chama Francisco Cândido Xavier. Olha o que alguém em paz consigo mesmo, né? Que faz exatamente o que Jesus nos fala. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te pedir para andar 1000 passos, anda 2000. Se alguém te bater uma face, oferece também a outra. Jesus fala isso há 2000 anos e a gente não aprendeu isso, porque Jesus foi o maior pacificador que o mundo já conheceu, mas é infelizmente desconhecido. Tem uma palestra sobre, não é, o Espiritismo, 160 anos de amor e paz, que a gente fala sobre paz também. Quem quiser conhecer um pouquinho do ativista da paz pela vida, do Move Paz, o Movimento Internacional pela Paz e Não Violência, que Chico conheceu e elogiou muito. O Clóvis Nunes, lá de Feira de Santana, tem essas palestras, né, disponíveis na internet também, tá bom? Então, e tem também nos CDs e nos DVDs, quem tiver interesse. O assaltado diferente. Deixa eu ver se tem mais algumas importantes aqui. Só uma para a gente encerrar. Uma que a gente não pode esquecer. Chico Xavier vai esmolar, meus amigos, um dia. Ele está na sua cidade e o seu ex-patrão, não era patrão, era ex-patrão, José Feliciano Sobrinho, que ele trabalhou lá, era um armazém, fosse um bar e armazém ao mesmo tempo, que morreu muito pobre. Durante vários meses, Chico trabalhou sem ganhar salário lá, para ajudar o seu José Feliciano Sobrinho. E ele morre na miséria, na indigência. E a família não tinha dinheiro sequer para comprar um caixão para o seu corpo ser sepultado. E quando o Chico está voltando de charrete do trabalho, vê o rabecão da prefeitura, o carro da prefeitura, levando lá. E ele pergunta o que tinha acontecido. Ele disse: não, nós estamos levando o seu Juca, não é? Era o apelido dele, para ser enterrado com medo de gente. Eles: não, por favor, aguardem. Eu vou dar um jeito de arrumar um dinheiro para comprar um caixão para ele. E não tinha nada. E ele, sem saber o que fazer, tira o chapéu da cabeça, vira e sai de porta em porta, esmolando para ajudar a comprar um caixão.
O seu pai, quando soube da história, tenta demover. Ele diz: Chico, não faça isso não, meu filho vai esmolar, não faça isso não. Ele diz: papai, nós não podemos deixar isso acontecer. Ele foi tão bom conosco, com a nossa família, sustentou nossa família durante tantos anos. Nós não podemos deixar ele ser sepultado assim. E aí continua. Daqui a pouco está toda a cidade sabendo que Chico Xavier está esmolando, e começam a colaborar. E ele está passando na calçada, e um cego que esmolava, chamado Seu Nego, né, vê Chico passando e o cumprimenta. Chico, onde é que você vai com essa pressa? E Chico conta a história, não é? Chico, eu soube. Coitado do seu Chico, um homem tão bom. E naquela hora ele vê uma lágrima longa escorrer daqueles olhos apagados. E disse: tome, Chico, são as minhas economias. E tirou todas as esmolas que ele havia ganhado naqueles dias e doa para ajudar o Chico. E aí, daqui a pouco, quando o Chico consegue, leva dinheiro e compra o caixão para seu Juca. Quando ele chega em casa tarde da noite, cansado, Emmanuel está lá aguardando por ele, sorrindo e feliz. O homem que fez como somente os santos são capazes de fazer, esmolar para ajudar os necessitados. Vejam que este homem, Chico Xavier. E para a gente terminar, a gente vai colocar um vídeo. Tem muitos vídeos de Chico, vocês encontram lá, sobretudo do Pinga Fogo, 1971, né? São 2 episódios, cada um com 4 horas de duração. Tem a prece do servidor, mas em homenagem a esse momento que o nosso país está passando, e como o Chico gostava muito de poesia, no encerramento do Pinga Fogo, 1971, o segundo Pinga Fogo, ele é desafiado, como no primeiro, a psicografar na hora lá, folhas em branco rubricadas pelos jornalistas que estavam ali interrogando ele no programa que foi a maior audiência de toda a história da televisão brasileira. Até hoje nunca houve tanta audiência, tantos televisores ao mesmo tempo, percentualmente falando, né? Todo mundo assistindo Chico Xavier. Parou o Brasil para assistir Chico Xavier na antiga TV Tupi, que era a Globo da época. E ali, não é, ele vai na hora psicografou no primeiro, e no último ele vai trazer uma poesia para nos falar desse país tão maravilhoso que nós temos em nossas mãos, que nós podemos fazer dele um mundo muito melhor, porque o Brasil tem o maior tesouro que o mundo pode conhecer, que é o Evangelho de Jesus. Tem o Espiritismo, que explica o Evangelho do Mestre, de recursos naturais infinitos. O recurso natural mais caro que existe, e vocês vão ver daqui a 50 anos, a água vai ser o petróleo do futuro. O Brasil é riquíssimo em água, em petróleo, em tudo o Brasil é rico. Nós podemos cumprir a missão do Brasil ser coração do mundo e pátria do Evangelho. Depende de cada um de nós. Então vamos assistir a poesia. Eu já vou falar para vocês quem é o poeta. Posso falar? Vocês já sabem, né? A poesia chama-se Brasil, e realmente fala que Brasília envolta em luz, porque luz eleva a luz onde estão as trevas, né? Nós estamos, Brasília está envolta em luz. Não pense que esse momento é ruim, não, esse momento é ótimo. Tudo que isso ia acontecer a gente já sabia, apenas está vindo às claras. Hoje a gente tem provas que antigamente a gente não tinha, mas a gente está descobrindo, vai dali para mudar, nós precisamos mudar o nosso país. Então vejam o que é que o espírito abolicionista, um dos maiores poetas do nosso país, que desencarnou com 24 anos de idade, Castro Alves, vai trazer a poesia Brasil, na hora. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé.
das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla à sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Ele se emociona. Depois vocês podem acompanhar, agradecer ao nosso querido Oceano Vieira de Mello, a Versátil Home Video, que resgatou lá o nosso querido Pinga Fogo 1971, não é? Tem que encerrar agora, dá para colocar mais uma prece, pedir para o Chico fazer a nossa prece. Agradecer mais uma vez aqui ao Josemia, toda a equipe E eles disseram que eu podia fazer a prece, mas eles vamos pedir para Chico fazer a nossa prece. Tem mais um vídeo aqui. E vocês encontram também no YouTube. Foi apresentada homenagem a Chico Xavier durante o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington, nos Estados Unidos, em 2006. Por isso que as legendas estão em inglês. Vocês não se preocupem com a legenda. Mas a gente vai escutar na voz do próprio Chico, não é? A prece do servidor.
Pedro Leopoldo, se quiser reduzir um pouquinho as luzes, já vai ser a nossa prece de encerramento. 2 de abril de 1910, reencarna Francisco de Paula Cândido, mais tarde Francisco Cândido Xavier, de uma família de 15 crianças, 9 do primeiro casamento, 6 do segundo. E a sua maior característica era a alegria de viver. Nas margens do açude, reencontra seu orientador espiritual Emmanuel, que vai guiá-lo com segurança na tarefa mediúnica, na produção de 499 obras de sua lavra mediúnica, dezenas de milhares de cartas consoladoras dos filhinhos para suas mãezinhas sofridas, devassando o invisível, complementando a obra de Allan Kardec, trazendo em detalhes a vida no mundo espiritual, o estudo aprofundado do Evangelho de Jesus e, sobretudo, além da obra, um exemplo de amor e de paz. E ele vai nos trazer agora, na sua própria voz, a prece do servidor do Espírito Emmanuel. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes. Vocês podem abrir os olhos. Entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Tem imagens lindas. Por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão, do silêncio, da renúncia. Senhor, que nos ensinastes sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Essa é a prece do servidor de Emmanuel por Chico Xavier, que a gente encerra então o nosso encontro, agradecendo de coração a presença de todos vocês. Que Deus nos abençoe, meus amigos, e nos mantenha em sua paz. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse dia extra, não é? Fico muito feliz por tudo isso.